Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 15 de julho de 2022, estamos nós reunidos para estudarmos a obra Ave Cristo. Nós vamos desenvolver o nosso irmão Augusto, que com a graça de Deus retornou aos nossos estudos, para fazer a nossa prece de gratidão. Logo depois, a nossa irmã Aramita irá fazer a recapitulação do nosso último estudo. Amado Mestre Jesus, e é nesse clima de harmonia, de serenidade, de íntima ligação contigo, que te rogamos a intuição necessária para internalizar todo esse aprendizado que hoje obteremos. E sabedores que somos, do teu amor, da tua paciência para com todos nós, te rogamos, Mestre, nesse momento, que tu possa, através da espiritualidade amiga, nos intuir, nos ajudar a cada dia nessa luta íntima de cada um de nós, buscarmos colocar em prática o que aqui aprendemos. Obrigado, Mestre, por tudo que tu nos dás. Obrigado pela tua presença e fica conosco hoje e sempre, que assim seja. Obrigada, Augusto. Em nosso último estudo, nós vimos que Tassiano e Lívia conversaram e o Tassiano propôs que eles podiam fugir, né, juntos e construir uma nova vida. E a Lívia disse que eles não podiam fazer isso, né? Ela também é casada. Mas o mais importante, o que era Blandina, né? Que Blandina era o amor, né? Eles tinham amor por Blandina, confiavam neles, e que um dia ela ia tomar, né, a taça da angústia de saber quem era a mãe, mas que a Lívia disse que não fosse pelas mãos deles a entregar essa taça. E voltaram para casa, e quando encontram em casa quem? Marcelo Voluziano, marido de Lívia. E ele chegou lá, ele não ficou preocupado com a presença de Tassiano, muito pelo contrário, ficou até satisfeito de encontrar ela junto com outro cavalheiro. E o Tassiano no começo ficou assim, meio aborrecido, mas começou a perceber a vaidade e a presunção do moço, que aparenta uns 30 anos, mas só quer viver de festa, sabe tudo de festa, sabe tudo das últimas novas, quem são os gladiadores, quem aparece na revista Caras, quem é que está no Face, mas ele não sabe quem é o governador das Galhas, ele não sabe quem é o prefeito, ele não sabe de nada. É isso, totalmente fútil, é, né? O Marcelo Voluziano. Vamos lá, vamos ver as emoções desses últimos momentos do capítulo 2, né? Da segunda parte. Enquanto Marcelo se detinha, falador, na descrição das próprias bravatas, o filho de Varro refletia sobre a melhor maneira de empenhar amigos no afastamento do intruso. Absolutamente distanciado da conversação, imaginava como desterrar o marido de Lívia para algum ponto remoto, bem longe. Não lhe suportaria a presença. Removê-lo-ia a qualquer preço. Foi quando o próprio Marcelo lhe ofereceu a oportunidade desejada, exprimindo o propósito de voltar a Roma. Sentia-se asfixiado por dificuldades financeiras. Só a grande metrópole lhe facultaria lucro fácil à altura de sua expectativa. Ele, por um acaso, ele mostra alguma preocupação com a Lívia? Não. Tassiano surpreendeu a brecha que buscava. Mostrou radiante a expressão no rosto
e esclareceu que podia apresentá-lo a Cláudio Lício, sobrinho do velho Eustáquio, que a morte já havia levado, e que, em Roma, se fizera acatado na organização e direção de jogos no circo. Crescera em Leão, de onde partira demandando aventuras coroadas de êxito, e fizera-se benquisto de muitos políticos que lhe não negariam cooperação e favor. É tudo que Tassiano quer, né? Então, não, se você quiser ir para longe, eu pago a passagem. Vá, só de ida, né? Mesmo a passagem pós-pandemia, que está altíssima, né? Eu pago. Marcelo, de certo, encontraria excelente colocação para os seus dotes intelectuais, orientando artistas diversos. Havia tanta segurança na palavra do novo amigo que o genro de Basílio, entusiasmado, lhe aceitou a proposta sem hesitar. Expressiva mensagem foi escrita. O filho de Quinto Varro pedia ao companheiro de mocidade ocupasse o recomendado em algum encargo rendoso e condigno. Lida a carta, Marcelo prorrompeu em bombásticos agradecimentos. Imagina aquela barulheira, tapinha na costa, né? Aquela coisa horrível. E, sem qualquer consideração para com a mulher e para com o sogro, decidiu a viagem para Viena no mesmo dia. Prometeu tornar em breve, a fim de combinar com os familiares quanto ao futuro. Referiu-se às virtudes da companheira, como se devesse alimentar-lhe o carinho à custa de elogios, e reafirmou ao velho 1000 protestos de amizade e admiração. Muito tipo de um mau caráter, né? Muita fala e nada de atitudes. Então, aquela pessoa que está sempre pronta a derramar elogio, mas nunca está pronta para estender a mão para o trabalho, não é verdade? Já quero dizer igual o Alexandre. Oceanos de palavras, gotas de atitude. Pronto, é isso mesmo. Muito bem lembrado, Alexandre, né, Mitinha? E a afeição de um pássaro inquieto, feliz por ver-se livre, despediu-se ruidosamente, descendo com outros amigos para a cidade próxima. Começou então, para a Vila Vetúrio, formoso período de harmonia e restauração. 3 noites por semana, o palácio era abrilhantado com música primorosa e conversação sadia. Enquanto Lívia e Blandina cantavam ao som de harpas e alaúdes, Tassiano e Basílio comentavam Hermes, mensageiro dos deuses, patrono dos comerciantes, da astronomia, da eloquência, além de ser o guia das almas dos mortos para o reino de Hades. Corresponde a Mercúrio na mitologia romana. Olha só o assunto entre o Tassiano e o senhor Basílio. Filosofia pura. Que é um senhor de uma cultura muito grande, nós já aprendemos isso no nosso estudo anterior, quando o Tassiano disse, mas você é tão jovem para Lívia, onde que você alcançou toda essa calma, essa tranquilidade, essa forma de pensar? Aí ela disse que ela foi abandonada pela mãe, mas que ela teve a presença do senhor Basílio, que sempre conversou com ela sobre a filosofia. E a gente falou da educação dos filhos. Então aqui a gente percebe a cultura do senhor Basílio e olha o assunto. Porque a nossa conversa diz de quem somos. Né? Então, ainda há pouco nós vimos a futilidade do Marcelo. Então, ele só entendia de jogos. A Mita fez legal quando ela trouxe agora para o nosso sexo. Só conhece redes sociais, só conhece coisas fúteis mesmo. A pessoa não sabe falar nada de útil. Nem sabe falar realmente um pouco da economia do país, da política que está acontecendo. Totalmente alienado. Mas de músculo, de academia, de jogo, de MMA, que não é o MMC era uma matéria de 1980, né?
Então nós temos Hermes e aí a gente vai percebendo o diálogo. Pitágoras, então vamos lá, Pitágoras, filósofo, ele nasceu 570 a.C., grego, e matemático. A nossa irmã Carla fez aqui uma pesquisa um pouquinho mais sobre Pitágoras. Vamos lá? Ele estudou matemática, astronomia, música, literatura e filosofia. Foi orientado na cidade grega de Mileto por um dos maiores filósofos pré-socráticos, Tales de Mileto. Segundo ele, tudo é número, frase que indica uma explicação para a realidade, e tudo o que existe no mundo é matemática. Vamos conhecer um pouquinho então de Virgílio, tá? Virgílio, poeta romano, nasceu 19 a.C., desencarnou 70 a.C. Temos também, ele fala de Ulpiano, é isso, gente? Jurista romano, nasceu 150 da era cristã e desencarnou em 223. Nossa irmã Carla irá complementar. Foi um jurista romano. Sua obra influenciou fundamentalmente a evolução dos direitos romano e bizantino. Tem como expoentes jurídicos o princípio contido no ditado: tais são os preceitos do direito: viver honestamente, não ofender ninguém, dar a cada um o que lhe pertence. Estavam conversando altos papos. Em preciosos torneios de inteligência. Se hoje nós formos parar, a gente foi perguntar, Pitágoras, ele pitou quem? Hermes, Ulpiano, Virgílio, porque nós podemos até não lembrar mais ou menos a data do nascimento, mas a gente tem uma ideia de quem foi, né, o que fez mais ou menos. Mas hoje a grande massa, porque não se fala, mas se você perguntar sobre a novela das 8, semanas e semanas de felicidade corriam céleres. Quando Teódulo, quem é Teódulo, Mita? É o grego liberto que vigia Tassiano e amante de Helena. Pouca coisa, né? Sinal de confusão? Vamos ver. Teódulo regressou à herdade, ali à casa, trazendo notícias. Helena dirigia ao esposo longa carta, comunicando-lhe a determinação de permanecer em Roma por alguns meses, não só para satisfazer ao genitor doente, como também para solucionar o problema da filha. Galba, fatigado de prazeres, parecia disposto a desposar Lucila. Era sempre questão de tempo. Aquela ideia do pai dela, do seu Vetúrio, de casar Galba, o filho dele, aquele que era um homem totalmente fanfarrão, exatamente, e casar com a menina Lucila. E o propósito de Vetúrio não era saber se Lucila ia estar feliz ou não com esse casamento, era simplesmente não dividir herança. Já pensou, gente, isso? Era simples questão de tempo. E a mãe entrou nessa, porque até o casamento da mãe com Tassiano, esse foi o único propósito. Tassiano não prestou maior atenção ao assunto e passou a dispensar ao preposto de opílio glacial tratamento. Teódulo percebeu-lhe a frieza e jurou vingar-se. Porque, poxa, Tassiano sabe que ele é o amante, então ele foi ali. E o rapaz, o Teódulo, não gostou muito disso, não. Astuto e malicioso, compreendeu que entre o marido de Helena e a filha de Basílio existiam os mais entranhados laços de afeto e imaginou-lhes as relações mais íntimas, segundo os pensamentos escuros de que se alimentava. É aquilo, eu projeto no outro exatamente aquilo que eu faço. Ele percebeu ali um sentimento entre os dois, até aí está certo, existe. Mas passar desse movimento aqui, relações mais íntimas, aí ele já está projetando, porque ele não consegue idealizar um sentimento de amor sem sexo. E tem muita mente assim, né? Às vezes são duas amigas que se amam, mas uma mente suja é capaz de olhar e dizer, são amantes, são casos, né? Não consegue entender, porque como a mente está suja,
para onde olha consegue ver sujeira. Não é verdade? Absteve-se de qualquer visita pessoal ao filósofo, mas, ciente de que o velho e a jovem se ausentavam de casa uma noite por semana, com destino ignorado, acompanhou-os sutilmente. Nem Tassiano fez isso. Mas o Teódulo, uma pessoa astuta, malicioso, né? Então, acompanhou-os sutilmente. Certa feita, vindo a saber que ambos eram cristãos. Olha como a vida de Tassiano é cercada. Frequentando discretamente o culto detestado, guardou segredo e entrou em regime de grande reserva e não menor isolamento, apenas comunicando a Tassiano que trazia a ordem de Vetúrio para viajar entre Leão e Roma, enquanto Helena estivesse no domicílio paterno, tantas vezes quantas se fizessem necessárias. A vida prosseguia sem surpresa e sem saltos. O filho de Varro, novamente feliz, não suspeitava que a dor lhe sitiava, lhe cercava o destino com dureza implacável. E assim nós conseguimos finalizar o capítulo 2 da segunda parte do livro Ave Cristo. No nosso próximo estudo, iremos entrar no capítulo 3, Almas em Sombra. Foi bom? Então, se você está acompanhando através do canal, deixa sua mensagem em relação a esse capítulo que nós estudamos, o que temos aprendido nessa obra tão grandiosa como é Ave Cristo. Elevamos então o nosso pensamento a Deus e agradecemos a Deus, nosso Pai. Agradecemos a Jesus, o amor de nossa vida, e aos amigos espirituais aqui presentes. E se for, Senhor, da tua vontade, até o nosso próximo encontro. Graças a Deus.